Olá, queridos, bom dia, a graça e a paz, feliz dia, como é que nós estamos? Desejo que estejamos bem, né? Então, hoje é um dia maravilhoso para que nós venhamos desfrutar da presença de Deus. Todos os dias é muito bom estarmos na presença de Deus. É muito bom estarmos entregue à vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Embora para nós, que somos imperfeitos, é tão difícil vivermos o perfeito de Deus. Mas esse é o grande desafio, né? Nós que somos imperfeitos, vivemos o perfeito de Deus. Essa é a grande chamada, esse é o grande ápice do Evangelho, da vontade do Pai, do andar em novidade de vida. Nós aprendemos a viver esse perfeito. E eu tenho aprendido que só é possível sendo conduzido pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, né? E é por isso que o salmista, ele escreve no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Então, esse perfeito de Deus só é possível em nós, através da sua palavra, do conhecimento, mas através do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo pode nos guiar ao caminho útil que temos que seguir. Então, hoje eu queria falar um pouco sobre esse tempo, sobre esse caminho, sobre essa vida, que é um grande desafio para nós, tem sido um grande desafio para mim. E eu confesso para vocês que tem horas que a vontade de parar, de paralisar, na realidade, é muito grande. Mas quando eu olho para a palavra, quando eu leio a palavra, o Espírito Santo diz: filha, prossegue. Mesmo tu achando difícil, esse é o caminho. E é verdade, porque o Espírito Santo me faz lembrar que o caminho é estreito, que a porta é estreita, né? Que muitas das vezes o caminho que nós queremos, que é o caminho fácil, que é a porta larga, que é o caminho largo, que muitos andam por ele, não é esse caminho que Deus tem para nós. E é por isso que hoje eu quero falar um pouco com vocês, comigo, que Deus tem falado comigo nesta manhã, sobre Provérbios 16, né? Quando ele diz para nós, né? Provérbios está depois de Salmos, e eu desejo que nós leiamos os 3 versículos, os primeiros 3 versículos. E ele diz assim: esse livro de Provérbios foi escrito pelo rei Salomão, filho do rei Davi. E ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Né? Então aqui ele nos ensinando coisas preciosas, o caminhar precioso, o entendimento precioso, o perfeito entendimento na vontade de Deus. Né? Então, ainda que nós, como seres humanos, possamos fazer muitos planos e projetos, precisamos apresentarmos para Deus. Por quê? Porque tudo que fazemos aos nossos olhos parece ser bom. Mas somente Deus pode nos dirigir ao caminho perfeito. Né? Então ele diz: confia ao Senhor, consagra ao Senhor. Então, o grande segredo é consagrar a Deus tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que queremos, porque Deus, ele vai sondar o nosso coração. O porquê que nós queremos fazer isso? Por que temos tantos projetos, temos tantos desejos, temos tantas vontades, né? E para que isso? Qual é o nosso pensamento? Os nossos desígnios. Então esse o grande entendimento que nós temos que ter
Às vezes nós projetamos tantas coisas, né? Queremos tantas coisas, desejamos, nós podemos fazer planos, mas precisamos colocar diante do Senhor o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. E como ele é enganoso, tudo que nós pensamos, até mesmo desejamos, pode parecer ser bom. Pode parecer ser puro. Mas Deus é que sabe o caminho perfeito. E nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo lá em Romano 12, nós precisamos experimentar a vontade de Deus. Por quê? Porque todos os dias nós desejamos viver a nossa vontade. Outrora, antes de conhecermos a verdade, que é Jesus Cristo, nós andávamos nas nossas vontades. Nós experimentávamos todo dia a nossa vontade, né? Que é a nossa rotina de cada dia. Mas o rei Salomão nos convida a consagrarmos para Deus os nossos planos, os nossos desejos. E o apóstolo Paulo nos chama para que nós venhamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então, é esse caminho que nós precisamos aprender a viver. Quando o apóstolo Paulo escreveu o livro de Romanos, no capítulo 6, ele diz que nós precisamos andar em novidade de vida, né? Andarmos em um novo caminho. Esse novo caminho que Deus oferece para nós, um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é a vontade dele. É através da palavra dele que nós vamos conhecer, né? Como o salmista diz no Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo mais ele fará na realidade. Mas eu preciso entender que caminho é esse. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Como é que Deus vai fazer? Então nós vamos olhar para Mateus 6,33, quando ele diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu preciso buscar, quando eu entrego o meu caminho, quando eu consagro a Deus, eu tenho que buscar viver a vontade de Deus, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, está nessa vontade que nos faz ser bem-sucedidos, né? Entregando para Deus, buscando a vontade de Deus para que ela seja feita na nossa vida. E isso só acontece se você consagrarmos tudo ao Senhor. Os nossos planos, os nossos projetos, os nossos desejos. Sabemos que não é fácil, né? Eu vivo isso, né? Entregar para Deus não tem sido fácil, embora nós dizemos que andamos na presença de Deus, que andamos com Deus, que amamos a Deus, mas é um desafio nós deixarmos de fazer a nossa vontade para fazer de Deus, porque muitas das vezes a vontade de Deus para nós, ela é difícil, né? E é por isso que aquele que anda com Jesus, que deseja, tem que renunciar. O caminho é de renúncia, né? E eu, muitas das vezes, tenho dificuldade também de renunciar à minha vontade. Mas eu quero dizer que a nossa vontade, sem entendimento, ela está relacionada à nossa carne, ao nosso coração. E esses dois elementos, o coração, que é a alma, e a carne, milita contra a vontade de Deus. Não deseja fazer a vontade de Deus, mas deseja fazer a sua própria vontade. E o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5,16, ele diz que a única forma de nós não fazermos a nossa vontade é andando no Espírito. É nos desligar da matéria,
do coração, que é a alma e da nossa carne. E como é que nós podemos fazer isso? Nos desembaraçando de tudo aquilo que nos assedia, como fala Hebreus, Hebreus 12. Nós precisamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos assedia e olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque hoje nós não fazemos mais parte desse mundo. Porque o mundo nos ensina a fazer a nossa vontade. Viver pelos nossos desejos. E quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós não vivemos mais em nós. Porque Cristo vive em nós, E nós precisamos viver essas verdades através do entendimento. Nós não somos mais deste mundo. E é por isso que em Colossenses 3, no versículo 2, o apóstolo Paulo nos convida a pensar nas coisas do alto e não mais da terra. Porque nós não fazemos mais parte deste mundo, nós morremos. E a nossa vida hoje ela está oculta, ela está junta com Cristo em Deus. E quando nós entendemos isso, nós passamos a nos desvencilhar de nós mesmos, dos nossos desejos, que são pensamentos que nos assediam a viver pela nossa vontade. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu olho para a palavra e eu começo a entender que eu preciso buscar as coisas do alto. A minha mente, a nossa mente precisa estar cativa aos céus, Por isso nós precisamos ter uma mente renovada para que nós venhamos viver, como diz Colossenses 12, nos revestir como eleitos de Deus, santos e amados. Nós precisamos entender que somos amados por Deus. Somos eleitos, fomos eleitos nele, no amado, para sermos santos e irrepreensíveis no Senhor. E isso é um grande desafio, andarmos em santidade. E nós só podemos andar em santidade se nós não renunciarmos. Renunciar à nossa vontade. Porque a santidade é um estado de espírito, entendimento. Entendimento de quem somos filhos. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele fala lá em 1 Pedro 16, sede santos, porque eu sou santo. Esse estado de espírito, de conhecimento, nós sabemos que hoje nós somos filhos de um Deus que é santo. E como ele é santo, eu tenho que ter entendimento que eu sou santificada, que eu sou santo através dele, porque ele é santo, ele é o meu Pai, E quando nós aprendemos a dizer, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, nós estamos colocando dentro de nós o Espírito que é santo, para que nós não vivemos mais a nossa vontade, que é impura, mas vivemos na vontade daquele que é puro, que é Deus, que é o Pai que está no céu. E isso é um grande desafio para nós. E ele nos convida. É por isso que o apóstolo Paulo diz, experimenta. Experimentar a vontade de Deus nos custará tudo. A nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus. Andando em retidão, justiça e verdade. E isso nós precisamos entender através do conhecimento que vem para nós o novo nascimento. O novo nascimento está relacionado a nós não vivermos mais em nós ou para nós, mas para Ele. Como a palavra diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A nossa vida é para Ele. Por isso que Provérbios fala que Salomão fala que nós devemos consagrar tudo ao Senhor, porque hoje nós vivemos para Ele. E todas as nossas vontades e desejos
temos que entregar para Ele, porque Ele sabe fazer o que nós não podemos fazer. Porque somente o Senhor tem pensamento de paz para nos dar, como diz o profeta Jeremias. Então hoje é um dia maravilhoso, não porque tudo nos vai bem ou porque tudo me vai bem, pelo contrário. A nossa vida é uma guerra todos os dias. E eu estou nessa guerra. Mas o desejo, as vontades, vem querer paralisar a minha mente. Mas o Senhor diz para mim, filha, eu estou contigo todos os dias. E isso me faz realizada. Isso me levanta. Isso me tira daquela paralisia que quer me sobrevir. E eu me lembro que Deus está comigo, porque o Espírito Santo traz à minha memória. Eu estou contigo. E isso é maravilhoso. Então, hoje, na Terra, nós dizemos que é domingo, e a Bíblia diz que é o primeiro dia útil da semana. Vamos entregar para Deus este caminho, para que nós vivamos o seu perfeito. E isso é maravilhoso, Então, viver para fazermos o bem. Vivemos para fazermos a vontade de Deus. Vivemos para amá-lo com toda a força da nossa alma, E vivemos para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso é um grande desafio, Porque muitas das vezes nós queremos amar a nós mesmos, nos colocarmos em primeiro lugar. Mas eu tenho entendido que o amor ele só se manifesta através de princípios. E o princípio hoje, para nós que chamamos Deus de Pai, é amá-lo acima de tudo. De tudo. E esse tudo é nós mesmos. E que nós queremos nos priorizar. Mas a chamada para nós é Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos são acrescentadas. Então, hoje eu aprendi, aprendo e compartilho com vocês que consagrar para Deus a nossa vida, os nossos desejos, os nossos pensamentos, isso é um efeito extraordinário. Então, para que nós vivamos o extraordinário de Deus, hoje muitos têm pregado sobre o extraordinário de Deus, E muitos achamos que é viver orando e pedindo. Não, é viver entregando. É viver consagrando ao Senhor a nossa vida, os nossos projetos e os nossos pensamentos, porque só Ele tem pensamento de paz para nós. Então, hoje é maravilhoso. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, Hoje eu estava com outros planos, E como eu consagrei ao Senhor ao meu dia, Ele disse, vai e fala. E eu estou aqui para compartilhar com vocês esse tempo maravilhoso, porém árduo, muito árduo. Mas eu estou muito feliz, porque dentre guerras e sofrimentos e dificuldades, é Deus que satisfaz o desejo do nosso coração. E eu estou vivendo, estou no começo de uma grande realização. Porque eu sonhei em Deus. E entreguei para Deus, para que eu viva para Deus. E eu estou vivendo esse grande começo. Porém, embora eu esteja muito feliz, mesmo no Senhor, por Ele estar satisfazendo o desejo do meu coração, como diz o salmista, Mas debaixo de muita guerra, muita luta, mas maior é o Senhor que está em mim, E é Ele que me dá essa realização, essa alegria, essa força, essa satisfação de cada vez mais me levantar, me posicionar
e prosseguir. Porque só Ele tem pensamento de paz para me dar. E só o Espírito Santo pode me guiar, segurando pela minha mão direita, ao caminho útil que eu tenho que seguir. Então é esse desafio, é esse tempo. Hoje é tempo de nós vivermos o tempo de Deus, porque chegará o tempo que esse tempo nos será tomado. Por quê? Porque Deus é o tempo. E vai chegar o tempo que o Senhor levará esse tempo com Ele. Porque nós passaremos por um grande acontecimento. A igreja, que é o arrebatamento. Então, esse tempo oportuno de nós buscarmos a Deus enquanto podemos achá-lo, Ele vai ser levado junto com a igreja. E eu e você precisamos estar atento para isso, entregando para Deus o nosso caminho, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos desejos, para que Ele faça segundo o seu querer e a sua vontade. E é por isso que Jesus nos ensinou a orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, queridos? Então, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce presença do seu Espírito esteja conosco até que Ele venha. Que Deus continue nos abençoando e não esquecendo. Consagre tudo ao Senhor. Entregue tudo para Ele. Que Ele sabe como fazer e o que fazer. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Feliz dia e um beijo em nosso coração.